o definitivo, e tudo baseado na figura de Cristo, né? Porque a fé foi não só potencializada, significada na pessoa de Jesus, mas transformada em vida prática mesmo, né? Quem crê em Jesus, a Bíblia diz isso: quem crê em mim tem a vida eterna. Foi Jesus quem disse isso. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então é fé em Jesus, caminho com Ele, a certeza de que nele a vida ganha novo valor, nova importância, nova alegria, novo colorido e uma nova busca, com certeza. Acho que aí dá para se entender a diferença entre o pensamento positivo e a fé. Porque hoje nós vivemos numa situação que todos pregam o segredo de uma vida com pensamento positivo. A fé é muito mais que isso. Eu trabalho essas questões no livro também. O livro tem bastante coisa sobre a fé. São 12 capítulos, não é? E baseados em textos bíblicos muito interessantes. Mas já no primeiro capítulo, quando eu conceituo a fé, eu falo, por exemplo, o seguinte: que fé não é torcida. Então, esse espírito de torcedor que a gente tem, porque qual que é o problema do torcedor? O torcedor está comprometido unicamente com o resultado. Ele exerce fé na expectativa de que o resultado desejado seja estabelecido. Mas a fé real não está comprometida com o resultado, está comprometida com o processo. Não importa o resultado, importa que eu seja a pessoa que eu tenho que ser no processo como um todo. Se o resultado será atingido ou não é uma outra questão, até porque eu acho que um determinado resultado é o que há de melhor para mim, mas é na mudança dos fatos, é no estabelecimento da vontade de Deus que eu descubro que aquilo ia me levar por um caminho ruim e que o caminho bom estava num lugar que eu não enxergava, que eu não acessava naquele momento. Então fé não é torcida, já toca nesse ponto. E mais para frente eu falo um pouquinho sobre essa questão que você tratou. Muita gente que trata Deus como se fosse uma energia disponível e livre no universo, na dependência de ser acessada por aqueles que dominarem a técnica. Então o que é o pensamento positivo? Tem uma força aí, e quanto mais eu exercer pensamento positivo, mais eu vou atraí-la na minha direção. E tudo isso que a gente vê, que a gente vive, tem um Deus pessoal, soberano, que toma decisões, que controla as nossas vidas e que tem o melhor para nós, né? Por isso que a Bíblia diz que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Existe também uma situação que seriam os princípios espirituais estabelecidos por Deus, né? Às vezes as pessoas podem não ser até cristãs, não se denominarem assim, mas elas conseguem usufruir de determinados princípios que são estabelecidos por Deus, espirituais, e esses princípios podem sim garantir o resultado que é colocado por Deus. Você acredita nisso? E às vezes a pessoa acerta e fala: nossa, então eu acertei, mas são princípios, ou Deus anularia alguns princípios espirituais estabelecidos por Ele? Não, tem fundamento que você disse. Uma pessoa que põe em prática o que Deus quer, ainda que na ignorância da sua vida comum, vai ter os resultados daquilo. Por exemplo, o perdão. Você não precisa ser cristão para pôr o perdão em prática e para desfrutar os benefícios que o perdão traz. Não é só a literatura cristã que fala de perdão, por exemplo. A literatura de autoajuda, a literatura de ética, a literatura de relacionamentos fala de perdão como uma coisa muito boa. E eu acho que faz sentido, mas é claro que não deixa de ser uma questão própria do dia a dia. A fé também nos coloca, e há um capítulo sobre isso, né, sobre a fé que nos faz ver coisas maiores, nos coloca em contato com o extraordinário também, não é? E tem um tema aí no livro que eu trato, que é bem legal, que é a distinção entre fé como ato de crer, sabe, a fé que você abraçou, a fé que nós estamos divulgando, a fé para a qual nós nos lançamos ou na qual nós depositamos a nossa confiança. Você percebe claramente na Bíblia que a fé às vezes é tratada como um conteúdo, mais do que como um ato, uma disposição de acreditar, é também um conteúdo no qual se acredita, que é o conteúdo da revelação, que é o conteúdo da manifestação da vontade de Deus e assim por diante. Quanto mais perto desse conteúdo, mais seguro nós estamos, né? Você falou da revelação, a gente já está terminando esse assunto, mas algumas pessoas conseguem
sentir uma diferença entre a palavra rema e o logos, né? E quando a gente sabe de algumas situações em que as pessoas, eu já ouvi falar, já li num livro, que as pessoas falaram, não, Pedro andou sobre as águas, então em nome de Jesus nós vamos atravessar esse rio, porque tem um culto muito abençoado do outro lado, eu sei que é de Deus, então nós vamos atravessar, porque vamos conseguir ultrapassar a água, porque com Pedro aconteceu isso. E claro, a correnteza do rio era muito forte, as pessoas morreram. E todo mundo pensou, não, mas eles fizeram isso em nome de Jesus e a fé em Jesus, né? Então, a fé está ligada com aquela palavra que você sabe que é específica para você no momento específico também. O que você traçou aí na sua ilustração é muito próximo do positivismo que a gente estava comentando agora há pouco. Vai dar certo. Entendeu? Se é certo, se nós estamos fazendo a coisa certa, ninguém pergunta. A gente começa a entrar nessa onda do vai dar certo, nós vamos conseguir, tenha fé, a gente diz, mas o tenha fé nosso não é fé exatamente, vamos pensar positivo, sabe? Não faz muita diferença para alguns cristãos dizer em nome de Jesus e bater 3 vezes na madeira, parece que é a mesma coisa, é uma coisa do positivismo, da confissão positiva. Eu gosto muito de uma história, Rose, e eu acho que já que você contou uma ilustração, eu vou contar uma outra que está na Bíblia. Que é aquela experiência dos 3 amigos de Daniel diante do Nabucodonosor. Eu uso essa experiência para falar um pouquinho de fé no livro também. O Nabucodonosor chama os meninos e diz assim, vocês não se dobraram diante da imagem que eu criei, mas eu vou dar uma outra chance para vocês. Quando tocar a música, vocês vão se dobrar. Porque se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida, e aí eu quero ver quem será o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Qualquer cristão da confissão positiva, né, e é difícil falar em cristão nessa hora, porque de cristianismo isso não tem nada, diria, não, você vai ver, o nosso Deus é maior do que você, não vai, seus planos não vão prosperar, Deus vai nos livrar, porque nós estamos em oração. Ou seja, a confissão positiva responderia nesse nível, vai dar tudo certo no final. Aqueles jovens respondem com a fé, eles dizem assim, fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, nós também não nos dobraremos diante da imagem que você criou. Essa é uma palavra da fé. Eu não sei se eu vou atravessar esse rio ou não. Eu não sei se eu vou vencer essa doença ou não. Eu creio que Deus pode me curar. Eu peço que Ele me cure. Eu exercito a minha fé no sentido de que realmente entendo que um toque de Deus na minha vida pode fazer toda a diferença. Mas independentemente do que aconteça, Deus é soberano. Eu continuo descansando nele e continuo com aquela certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Então isso é fé. Fé é quando os resultados não têm força suficiente para mudar as convicções. O rei Ezequias se virou contra a parede e pediu para Deus mais 15 anos. Mudar a vontade de Deus ou tocar em Deus. Às vezes as pessoas falam, seja feita a vontade de Deus, em tudo dai graça. Mas a gente percebe algumas situações na Bíblia em que houve uma oração para que se chegasse ao coração de Deus e que mudasse a realidade, a situação. Como o senhor vê isso da pessoa falar, não, seja o que Deus quiser, que seja como Deus quiser, ou vamos pedir para que Deus mude a situação. Alguém pode tocar tocar no coração de Deus para que Ele mude a situação? E qual que é a diferença dessas situações? Eu acho que são 2 questões. A primeira diz respeito ao exercício da nossa fé. Ou seja, toda situação contraditória, difícil, que exige da gente, a gente tem que colocar diante de Deus, orar e crer que Deus pode fazer um milagre até o último minuto. Não vejo problema nisso. O problema é quando a gente condiciona aquilo que a gente está fazendo ao resultado em si, como que anulando a soberania de Deus. Como você disse, tem vários exemplos na Bíblia, e eu trato vários no livro, em que uma situação foi transformada por Deus em resposta ao exercício da fé. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Seja feito conforme a tua fé. Vai, a tua menina está curada, grande é a tua fé. Então, Deus atende à fé. Quantas pessoas que estavam tocando no manto de Jesus, quando aquela mulher tocou no manto dele, e só ela foi, né? E foi interessante que ele falou, eu senti que de mim saiu o poder. Ele não olhou e falou assim, não, eu vou atender você. Ela teve fé
em Jesus, né? Ele não pegou e falou assim, eu escolho te abençoar. Ele falou assim, eu senti que eu abençoei alguém, mas... Eu trabalho esse texto no livro. É só importante destacar, e eu faço esse destaque no livro, que a insistência de Jesus de encontrar quem foi não é tanto por não saber quem foi, mas é para provocar o testemunho. Porque milagres sem testemunho, como eu digo no livro, beneficia o felizardo, mas não glorifica a Deus.